A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou o pastor Gerry Adriane, da Assembleia de Deus, Ministério Flor do Campo, aqui em Cariacica, no Espírito Santo. Estou aqui com essa incumbência gloriosa de ministrar mais uma escola bíblica dominical. Agora a lição é de número 11. Infelizmente, minha esposa não pôde estar hoje, estarei ministrando só, mas eu creio que no próximo domingo, na próxima lição, ela vai estar comigo aqui para nós darmos a conclusão desse trimestre, né? Já chegando perto, né, da conclusão desse trimestre. Lição de número 11, ela vai ser ministrada no próximo dia 14 de dezembro de 2025. O título é O Espírito Humano e as Disciplinas Cristãs. Também será comemorada também no próximo domingo o Dia Nacional da Bíblia. Livro importantíssimo, né? Senão não estaríamos aqui, porque a Bíblia fala que o crer pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. E ouvindo a palavra de Deus é que nós estamos aqui ministrando a Escola Bíblica Dominical, servindo ao Senhor e aguardando aquele dia glorioso em que estaremos com o Senhor para todo sempre. Mas enquanto isso não acontece, vamos estar ministrando essa lição número 11. O texto áureo vai dizer assim: porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. 1 Timóteo, verso 4, versículo 11, capítulo 4, versículo 8. A verdade prática vai dizer: as disciplinas espirituais são necessárias para o fortalecimento do espírito, assim como exercícios físicos para a estrutura óssea e muscular. E antes de nós iniciarmos o comentário, a leitura bíblica em classe, vamos orar. Senhor nosso Deus, assim te dou graça, Pai. Pela sua infinita graça e misericórdia nos trouxe nesta hora para estarmos ministrando essa lição tão gloriosa, Pai. Pai querido, que o Senhor continue abençoando, Senhor, aqueles que têm nos ouvido por esse canal. Senhor, onde quer que eles estejam, esteja debaixo da tua bênção. Senhor, abençoe o departamento de Escola Bíblica Dominical, os superintendentes, os professores, os pastores que investem nesse departamento, Senhor. Pai querido, que o Senhor cada dia venha dar crescimento à Escola Dominical, Senhor, para que mais pessoas, mais crentes, mais servos de Deus participem e aprendam da palavra do Senhor. Pai querido, Pai amado, esteja comigo nesta hora, dando a direção pelo Teu Espírito Santo, tudo aquilo que Tu queres falar conosco nesse momento. Assim nós te pedimos, Pai, agradecido ao Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo. Leitura bíblica em classe, 1 Timóteo capítulo 4, versos 6 a 8, 13 até o 16. Propondo estas coisas aos irmãos, será bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, e exercita-te a ti mesmo em piedade. Porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo já a promessa da vida presente do que há de vir. Persiste em ler, exorta e ensina até que eu vá. Não despreze o dom que há em ti, o qual te foi dado por profeta com imposição da mão dos presbitérios. Medita essas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nessas coisas, porque fazendo isso te salvará tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Nós temos nessa lição 3 objetivos. O primeiro é explicar o conceito bíblico de piedade, distinguindo entre a sua dimensão interna e externa. Segundo, despertar nos alunos a consciência da necessidade de uma prática regular e perseverante das disciplinas espirituais. E terceiro é conscientizar os alunos que as disciplinas espirituais são ferramentas essenciais na batalha contra as forças do mal. Vamos então ao nosso comentário. A nossa introdução vai dizer assim, que nessa lição estudaremos sobre a importância das disciplinas cristãs. Partiremos do conceito de piedade, muito trabalhado por Paulo nas epístolas pastorais. Veremos que as disciplinas cristãs fazem parte de uma vida piedosa,
como o corpo precisa ser alimentado e exercitado todos os dias, o espírito precisa de disciplinas diárias para o seu fortalecimento. As principais são a oração, o jejum e a meditação na palavra de Deus. Estamos aí numa lição que vai falar sobre essas disciplinas, que é a palavra-chave, né? Essas disciplinas que são necessárias para, né, o crescimento e fortalecimento do nosso espírito. E aí ele está dizendo algumas palavras, como a palavra piedade vai ser muito falada nessa lição, e ela normalmente são faladas muito nas epístolas pastorais. Que são epístolas pastorais? São cartas do apóstolo Paulo, são a primeira carta de Paulo a Timóteo, a segunda carta de Paulo a Timóteo e a carta de Paulo a Tito. São chamadas pastorais porque são direcionadas a pastores, né? Jovens pastores, como Timóteo e como Tito, a qual Paulo orienta nos seus ministérios, né? E isso é importante. E ele vai falar muito sobre a questão da piedade nesse período aí que ele escreve para esses dois pastores. E nós já citou aqui já as três principais disciplinas, né, para esse fortalecimento, que é o jejum, a oração e a palavra de Deus, a meditação na palavra de Deus. Vamos então ao nosso primeiro tópico, que vai falar sobre a piedade e as disciplinas cristãs. Número 1, primeiro subtópico para falar o exercício corporal e a piedade. Escrevendo a Timóteo, Paulo apresenta um paralelo entre o exercício corporal e a piedade. Porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e de que há de vir. 1 Timóteo 4,8. O apóstolo não está desconsiderando de forma absoluta o valor do exercício corporal. Aliás, o labor físico de Paulo era constante em decorrência de suas longas e constantes viagens, como também Jesus fizera. Contudo, ele enfatiza sobre a excelência da piedade, em cujo conceito estão as disciplinas cristãs. Os exercícios espirituais, enquanto os exercícios corporais têm algum valor apenas para esta vida, a piedade nos traz benefício nesta vida e na eternidade. Então, deixou bem claro aqui o comentarista, o pastor Silas Queiroz, a questão de a comparação entre o exercício corporal e a piedade, né? As disciplinas cristãs para o fortalecimento do espírito. Porque não está aqui menosprezando a questão do exercício. Paulo não está menosprezando a questão do exercício físico. Ele está apenas fazendo uma analogia que, da mesma forma que o nosso corpo, que hoje nós possuímos, precisa de exercícios físicos para manter, né, a sua resistência, para manter, né, a sua habilidade, para manter a sua saúde física, mental e também, né, a muscular. Assim também é a questão da piedade, do exercício da piedade. Por quê? Porque o seu corpo precisa todo dia de alimento, de proteínas, de vitaminas, né, na sua alimentação. Além disso, você precisa de exercitá-lo para que ele se mantenha com certa agilidade, para, né, caminhar, sei lá, fazer algum tipo de ginástica corporal, para que mantenha a saúde desse corpo. Assim também a sua alma, assim também é seu espírito, né? Assim também é o seu ser interior. O homem interior também precisa ser alimentado. E não alimenta-se o espírito com comida, com feijão, com arroz, com batata. Não fortalece o espírito com exercícios físicos. Não existe isso. O que faz o exercício físico, o exercício espiritual do nosso espírito é oração, é meditação na palavra, são jejuns, são louvores, são adoração, participar de culto, fazer a obra de Deus. Isso é que faz que o seu corpo, que o seu espírito cresça e fortaleça. Então ele está fazendo uma comparação, uma analogia para você entender. Você precisa do exercício físico? Precisa, mas muito mais o exercício, né, da piedade e na questão da disciplina espiritual. Por quê? Porque ele deixa bem claro, porque a questão do exercício físico é apenas para esse tempo, é para esse momento, porque estamos aqui vivos, precisamos do nosso corpo saudável, então precisamos exercitá-lo. Mas, todavia, a partir da minha morte, da sua morte,
não teremos mais preocupação com o nosso corpo físico. Não precisaremos de academia, não precisaremos de fazer caminhada, não precisaremos de andar na esteira, não precisaremos fazer nada disso, porque esse corpo é só para esse período na Terra. A partir do momento que nós descemos da sepultura, ou até mesmo quando vier o arrebatamento, até esse corpo que hoje que é físico, se revestirá, né, de uma imortalidade. Esse corpo que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade, disse o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 15. Então, esse corpo, ele vai dizer lá no texto de 1 Coríntios 15, que eis que vos digo um mistério, carne e sangue não herdará o reino dos céus. Quer dizer, esse corpo, carne e sangue, vai ser transformado num corpo glorioso para alcançar o céu. Então, é só aqui nesse período em que estivemos nessa terra, seja até a minha morte, até a sua morte, ou até o arrebatamento da igreja, sim, nós estaremos nesse corpo. A partir do arrebatamento, a partir da minha morte, a sua, não vamos necessitar desse corpo mais físico da forma que ele está. E não teremos como exercitar mais para onde iremos, né? Porque também quando morremos e ainda não veio o arrebatamento, só estaremos nosso espírito e a nossa alma, que é imortal, estará no paraíso ou no Hades, se estivermos fora da presença do Senhor. Então lá não há necessidade de exercício. Agora a piedade não. A piedade, a disciplina da oração, da meditação na palavra, do jejum, né, da adoração, ela transcende esta vida. É isso que Paulo quis dizer isso. Então, da mesma forma que você se preocupa hoje com a sua forma física, se você está engordando, se você está passando, né, de algumas taxas por aí, de açúcar no sangue, de alguma coisa tipo que gordura, né, está muito alta, a obesidade, e está causando alguns males ao seu corpo, e é necessário, sim, fazer tratamento, é necessário, sim, procurar exercitar, fechar um pouquinho a boca, né, e alimentar-se de uma forma também para não prejudicar o nosso corpo, também faz parte desse contexto, mas o que é importante, como o apóstolo está dizendo, da mesma forma que você tem essa preocupação com o corpo, preocupe-se com o teu espírito, porque ele é que vai te levar à eternidade. O corpo vai descer ao pó no dia da sua morte, mas o espírito e a alma vai seguir o seu destino. Hebreus 9, 27. Ao homem estava ordenado morrer uma única vez, seguindo assim o juízo. Então segue-se o juízo. Então devemos se preocupar, sim, com o exercício da piedade. Segundo subtópico, vou falar sobre piedade interna e externa. Do grego eusébia, eu, bom, e zebomai, ser devoto. A palavra piedade tem um amplo sentido espiritual e prático. Podemos resumi-lo como sendo um conjunto de atitudes que expressam temor, respeito, reverência e amor a Deus. Tais condutas são ligadas a fatores internos e externos. ênfase exagerada no valor das obras produz um entendimento limitado e incorreto dessa importante virtude, como visto no catolicismo desde os tempos medievais. Os escribas e fariseus também davam grande valor ao aspecto externo, faziam longas orações, dizimavam e amavam cumprir publicamente seus deveres religiosos, mas interiormente estavam cheios de hipocrisia e de maldade. A verdadeira piedade contempla a disciplina. A verdadeira piedade contempla as disciplinas espirituais externas, como oração, o jejum e a leitura das Escrituras, mas sempre relacionada a uma vida de sincera e profunda devoção a Deus, procurando agradá-lo em tudo. E isso inclui um viver justo e misericordioso com o próximo. Então, aqui nós temos uma piedade interna e uma piedade externa. Aqui nós temos o conceito de que seja piedade, atitude de respeito, temor, reverência e amor a Deus, né? Tudo isso você vai manifestar na piedade. Mas existe aquela piedade que ela é só externa. Ela tem uma atitude externa, mas ela tem que também ser interna. O sentimento tem que ser movido por sinceridade, por honestidade, por desejo de adorar e servir a esse Deus. Aí sim, ela é completa. Mas essa aparente, né, que citou o caso do catolicismo na era medieval, até nos dias atuais, né,
Eles têm sempre algo que eles querem fazer na parte externa, os detalhes de todo o rito de uma celebração. Da mesma forma, eram os escribas e fariseus. Eles tinham muito prazer em mostrar para aquelas multidões, as pessoas que seguiam eles, aqueles que eles ensinavam a escritura, os aspectos externos. Faziam longas orações nas praças, dizimavam, contribuíam, davam seus dízimos de uma forma bem para que os outros vissem. As suas esmolas também era muito pública, mas Jesus, ele confrontou eles nessa atitude, porque Jesus não conhecia apenas o ato, a ação deles, não. Conhecia o coração deles e sabia que o coração deles estava longe daquilo que eles estavam fazendo. Algumas vezes Jesus disse: bem disse Isaías a respeito de vós, que os seus lábios me louvam, mas o seu coração está longe de mim. Muitas vezes foram confrontados, porque eles não estavam fazendo aquilo por amor a Deus, estavam fazendo por exibicionismo, para mostrar para a sociedade ao redor que eles eram realmente os mais piedosos, os mais santos, mas era só aparência. Algumas vezes Jesus chamou de sepulcro caiado, porque o sepulcro por fora era bonitinho, mas por dentro tem ossos, tem carne podre, cheira mal. Então era isso que ele falou: você só tem a aparência. Isso chama hipocrisia, uma aparência, nada de verdade tem no coração deles. Assim também é a questão de quem faz a sua piedade apenas externamente. Vai na igreja, ora, lê a Bíblia, né? Está nos cultos, participa, mas é algo mais mecânico, de pura aparência. E Deus conhece o meu e o seu coração. Então Ele sabe se realmente eu estou fazendo o meu ato de piedade, o meu ato de devoção, o meu ato realmente de adoração, de respeito, de temor a esse Deus, está saindo do fundo do meu ser, está saindo da minha intimidade, lá do profundo do meu coração. É isso que Ele quer. O Senhor quer que nós apresentemos a Ele realmente de forma sincera, sem aparência, sem hipocrisia, mostrando a realidade, a verdadeira piedade. Porque a verdadeira piedade ela contempla disciplinas espirituais, como oração e jejum, mas sempre relacionada a uma vida de sincera e profunda devoção a Deus, procurando agradá-lo em tudo. Eu tenho que procurar agradar a esse Deus. Eu tenho que procurar fazer o que realmente agrada esse Deus. No Salmo 37, verso 4, diz assim: deleita-te também no Senhor, e Ele considerará o que deseja do teu coração. Vai falar depois: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Entregar o meu caminho ao Senhor é entregar minha vida na mão do Senhor. É confiar plenamente nele. Para mim ter essa confiança plena nele, eu tenho que ter esse ato de devoção, esse ato de amar a oração, desejar buscar a face dele, amar a palavra, desejar se alimentar desta palavra, a prática de jejum, a prática da consagração. Isso é necessário naquele que realmente não é apenas faz o ato de piedade apenas externamente, mas quer fazer também internamente, né? Então, a questão, por exemplo, ele vai falar sobre a questão do jejum, né? Nós vamos ver o Mateus 6, 16, 18. Olha o que Jesus vai falar sobre isso. Por causa dos fariseus, ele vai falar assim: quando jejuardes, não vos mostrareis contristado como os hipócritas, porque desfiguram o rosto, para que aos homens pareça que jejua. Em verdade vos digo que já receberam seu galardão. Porém, tu, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas sim ao teu Pai que está oculto, e o teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. É a forma correta de se jejuar, né? Era o que eles faziam para parecer que jejuavam,
descabelava, se transfigurava, procurar mostrar para a sociedade: estou em jejum. Para quê? Para que as pessoas, né, falem: nossa, como eles são piedosos, nossa, como eles realmente são devotos, são pessoas que buscam constantemente a Deus. Mas ele falou: não faça isso. Evite que as pessoas saibam. Na questão da esmola, a mesma coisa. Evite que a mão direita dá, a esquerda não saiba. Evite a propaganda. Evite a exaltação. Evite fazer aquilo para que as pessoas vejam. Faça no oculto, como Jesus disse. E no oculto o teu Pai vê. E no oculto ele também te recompensará. É interessante, irmãos, que nós estamos vendo uma geração, tenho que dizer isso aqui, por causa das redes sociais, por causa dos veículos hoje de comunicação, que não é apenas mais a TV, né? Hoje nós vamos para o YouTube, nós vamos para olhar dentro das redes sociais, do Facebook, do Instagram, do WhatsApp, nós vamos, dos principais, né? Nós vamos ver o que o meu irmão está postando, o que eu estou postando. Hoje estou fazendo um vídeo, é no YouTube, você vai ver no YouTube, certo? Mas também nós estamos usando isso para o bem, mas se nós não vigiarmos, estaremos usando para o nosso próprio mal. Porque às vezes nós estamos fazendo algo sincero, sim. Nós vamos fazer um trabalho de socorrer alguém necessitado, vamos lá levar uma cesta básica, vamos levar um alimento na casa do irmão, vamos socorrer alguém numa necessidade básica que ele está precisando. Mas o problema é que nós estamos procurando muito filmar isso e jogar na rede social. Isso é um perigo. É um perigo. Porque dependendo da minha motivação, dependendo da sua motivação, nós podemos perder o nosso galardão. Sim. Porque Jesus falou que para fazer as coisas no oculto. E muitas vezes eu também estou até envergonhando, irmão, que eu vou levar cesta básica, que eu vou levar um alimento básico, vou socorrer numa necessidade. Aí eu começo a filmar, mostrar na rede social que eu estou socorrendo aquela pessoa. E aquela pessoa também está sendo exibida a situação que ela está vivendo. E na verdade nós devemos ser mais cautelosos nessas atitudes. Tomar muito cuidado com isso. Porque nós podemos estar maltratando outra pessoa, querendo ajudar, na boa intenção de socorrer a pessoa na sua necessidade, nós expomos ela na rede social, né? E aí não é bom isso. Então nós temos que analisar até onde nós podemos exibir isso. Podemos falar que estamos fazendo trabalho, de repente não tem perigo falar que está fazendo. Agora, o problema é o grau de filmagens, o grau de vídeo que nós estamos fazendo. Para quê? Porque nós estamos correndo um sério risco. De qual risco? Um dos riscos é perder nosso galardão. Porque Jesus falou que muitas vezes quando a pessoa é exaltada aqui na terra porque está fazendo alguma coisa de boa, ele já recebeu seu galardão aqui na terra. Não precisa de galardão no céu. Não precisa. Ele já está recebendo o galardão dele aqui na terra. Ele está sendo aplaudido, né? Ele está sendo exaltado. Olha o que o irmão, que a irmã está fazendo. Olha as cestas básicas que ele coloca lá no grupo, ele coloca lá na rede social, ele coloca lá no seu Instagram, ele coloca lá, né, nas suas diversas redes sociais. Isso é um perigo, irmãos. A verdadeira piedade, né, ela tem que ser, a nossa ação tem que ser uma ação para a glória de Deus, e não nossa. Para adoração a Ele, e não para a nossa vanglória. Então, as coisas vão ser julgadas no dia do tribunal do galardão, segundo as intenções do nosso coração. Qual era a verdadeira motivação que nós fazíamos isso? Porque nós temos que tomar muito cuidado, irmãos, porque nós ainda habitamos num corpo de pecado. E o velho homem está lá, doido querendo receber aplausos. Ama elogios. O ego é inflado. E para nós, né, quebrar esse ego inflado do homem, do homem do passado, né, que nós éramos antes de conhecer Jesus, precisamos partir para uma dedicação a esses
disciplinas cristãs, tanto da oração, principalmente do jejum, porque o jejum é para isso, é para trazer quebrantamento à nossa carne, é para deixar ela um pouco, sofrer um pouquinho sem alimento, para realmente você ter uma dedicação nesse momento do jejum, não é apenas passar fome, mas você ter dedicação de oração, de leitura da palavra, no momento que está jejuando. Vamos a nosso Mateus 23, também deixa eu ler aqui, Mateus 23, 5 a 7. Deixa eu procurar aqui, irmãos. Mateus 23, 5 a 7, só para ler aqui rapidamente. Está escrito assim: e fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas de suas vestes, amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras na sinagoga, e as saudações nas praças, e os seres chamados pelos homens de Rabi, Rabi. Vós, poreis, não quereis ser chamado Rabi, porque um só é vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. Então é interessante esse texto aqui, porque esse texto está falando desta piedade externa que os saduceus, que os judeus, os fariseus, né, os rabinos daquela época, gostavam de ser chamados Rabi, Rabi. Por quê? Para se orgulhar da posição que possuía, e não por piedade verdadeira interna. Número 3, piedade e discrição. A prática da disciplina espiritual não combina com o exibicionismo. Jesus advertiu seus discípulos que fosse discreto quando orasse e jejuasse. Quanto ao jejum, aconselhou ações concretas, para nós não dar sinais de estar jejuando. Quando jejuares, unge a cabeça, lava o rosto, para não pareceres aos homens que jejuam. Mateus 6, 16, 17, 18. O que dizer dos que proclamam seus jejuns, inclusive nas redes sociais? Como Jesus enfatizou, se buscarmos glória humana, nossa recompensa se resumirá a um reconhecimento efêmero, sem valor algum diante de Deus. O anúncio de jejum somente convém ser feito quando sua prática for coletiva. Ainda assim, de preferência apenas entre as pessoas envolvidas com o propósito. Aqui nós vemos piedade e discrição. Você ser discreto nas ações que você faz. Aqui ele leu, né, ele citou o texto que eu já tinha lido aqui a respeito de Mateus 6, 17, eu li até o 16 a 18, sobre a questão de como deveria ser o verdadeiro jejum do crente, e não semelhante ao jejum dos hipócritas, né? Não semelhante ao jejum dos fariseus, esses não. E aqui é interessante que o comentarista vai citar algo que está acontecendo, eu acabei de falar sobre isso, e vou reforçar um pouquinho mais, já que ele comentou novamente, a questão de jejuns que são proclamados, inclusive nas redes sociais. Estaremos em santo jejum a Deus. No próximo evento, na próxima pregação, irmãos, aí convoca-se nas redes sociais para jejum do dia tal, o jejum da cura, o jejum do batismo com o Espírito Santo. Irmãos, o jejum é necessário se fazer, mas temos que seguir aquilo que o Jesus nos orientou. Se nós estamos fazendo dessa forma, se buscarmos a glória humana, a nossa recompensa resumirá o quê? A um reconhecimento efêmero, passageiro, apenas, sem valor algum diante de Deus. Se for um jejum coletivo, o comentarista, ele aconselha que seja só entre os que vão participar do jejum. Aí o pastor resolve, vou fazer um jejum com a minha igreja, a igreja que eu dirijo. Aí eu vou chamar os irmãos em particular, ou num culto em que está lá só os irmãos, eu vou falar com eles, ó, a partir de amanhã, tal horário, nós vamos estar em jejum. Amém, irmãos? Amém. Os que concordarem vão estar jejuando juntamente com o pastor. Ou um grupo da igreja, por exemplo, a juventude, ou o círculo de oração, ou o corpo de obreiro da igreja, decide entre si que vão fazer um jejum. Isso é natural, pode acontecer.
mas é só entre eles. Rede social não serve para isso não, irmãos. Nós hoje estamos vivendo aí que antigamente a gente ia para o monte orar. Oh, glória a Deus por isso. Hoje em dia vai para o monte, mas faz live no monte. Coloca lá o tempo da oração no monte para todo mundo ver que estão no monte. Será que isso agrada ao nosso Deus? Será que realmente está sendo recebido esse sacrifício? Porque sair da sua casa, sair do conforto do seu lar, até dentro da sua igreja, que você podia estar com o seu joelho dobrado ali, orando dentro da igreja, orando dentro do seu quarto, orando na sua casa, você vai para um monte, você vai subir um monte, você vai, né? É bom também a natureza, mas você está lá no lugar onde os mosquitos, né, vai te morder, vai te picar. É um sacrifício que você está fazendo para buscar a Deus. Será que vale a pena se colocar câmera, filmar isso tudo? Será que isso agrada ao nosso Deus? Uma pergunta a se fazer. Será que nós estamos caindo na mesma situação dos fariseus hipócritas? É hora de parar de pensar. Vamos para o nosso segundo tópico, que fala sobre o desafio das disciplinas espirituais. Vamos olhar aqui. Analogia do corpo. Não é fácil manter uma rotina de exercício físico. Quanto menos se exercita, menos se quer exercitar. Quanto mais tempo parado, pior fica. A retomada costuma ser um processo doloroso, geralmente impõe limitações, impedindo que se alcance um estado ideal de mobilidade. Assim acontece também na vida espiritual. Quanto menos oramos, jejuamos, lemos a Bíblia, menos queremos fazer. A vida espiritual vai se enfraquecendo e os movimentos vão se tornando mais lentos e curtos. Há risco de atrofia, paralisia. O escritor aos Hebreus adverte, portanto, tornai a levantar as mãos cansados, joelhos desconjuntados, Hebreus 12:12. A linguagem é metafórica, mas às vezes a fraqueza do espírito é tão profunda que é sentida no corpo. A Bíblia nos recomenda reagir. Olha só, irmãos. É algo a pensar. Hoje nós vemos uma idolatria do corpo, vamos falar assim. Não é à toa que nós vemos um boom aí de academias. Muitas academias. Lota-se, né, de academias cidades. E são bem frequentadas. Porque as pessoas estão querendo que o seu corpo fique bonito, né? O homem musculoso, a mulher com formas delineadas, né? Ninguém quer ser gordo, ninguém quer ser obeso, ninguém quer passar das medidas. Todo mundo quer ficar bonito, de aparência, pelo menos de corpo. Mas é algo interessante também, não só para aqueles que são fãs e fazem isso continuamente, se exercitam, mas também existe aqueles que também, uma vez talvez fazia algumas caminhadas e parou. E aqui o comentarista falou uma coisa interessante. Depois que você teve uma rotina de exercício, se você parar e se acomodar e não querer fazer mais exercícios, o seu corpo vai sentir isso, porque ele já acostumou no ritmo de correr, de pular, de andar. Ele já acostumou com o ritmo. E aí esse movimento vai ter dificuldade para se você querer retornar. Dependendo do tempo que você ficou sem fazer os exercícios, vai ter dor, o nervo vai reclamar. Se você ficar muito tempo sem exercício, pode vir atrofia, até na questão da idade, né? Quando nós estamos ficando mais velhos também, nós vamos ficando mais lentos nos movimentos, dificuldade, né, de elasticidade, flexibilidade, vai caindo. Então a tendência é, quanto mais eu vou impedindo o meu corpo de exercitar e vou ficando mais quietinho em casa, deitado numa poltrona, só no controle remoto da TV, a tendência é que esses músculos se atrofiem. A tendência é de eu fique mais, né, cada dia mais com lentidão até para andar. E a obesidade vai chegando, porque eu não estou exercitando, eu vou engordando, né? Aí mais pesado eu vou ficando. Essa comparação também se faz à questão da piedade, da disciplina espiritual.
Também da mesma forma que nós fazemos com o nosso corpo, nós podemos fazer com o nosso espírito. Orávamos todo dia. Agora não oramos mais. Agora eu vou orar. Não, aí vou orar todo dia. De manhã e de noite. Agora eu só oro de manhã. É assim que funciona. Não, agora eu vou orar segunda, quarta e sexta. Só também pela manhã. Agora eu vou orar só uma vez na semana. Bíblia. Eu li a Bíblia todo dia. Além que seja um versículo, eu tenho que ler todo dia. Agora não. Agora não vou ler a Bíblia toda não. Não vou ler a Bíblia todo dia não. Vou ler só na segunda e quarta e sexta. Não vou ler só quando tiver o culto na igreja. Se no culto alguém abrir e ler algum texto, aí eu leio. Do contrário, minha Bíblia fica fechada. Às vezes está empoeirada numa estante, jogada lá, porque quase não se usa. Assim é a oração, assim é a leitura bíblica, assim é o jejum. Quanto mais eu me distancio, quanto menos, mais fraco eu vou ficar espiritualmente. Ninguém se desvia, querido irmão, querida irmã, da noite para o dia. Essa situação aqui de atrofia espiritual, ela vai acontecendo assim, paulatinamente. Eu vou abandonando a prática da oração. Eu vou abandonando a prática do jejum. Eu vou abandonando a prática da leitura bíblica. E daqui a pouco eu vou começar a me anular dos cultos. Eu vou me afastar do culto. Vou começar a distanciar. E quando eu menos esperar, eu já não quero mais culto. Eu não quero mais igreja. Eu já estou fazendo tudo novamente que eu fazia no mundo antes de conhecer Jesus. Então, cuidado, irmãos, porque é um desafio. Por isso que o título chamou Desafio das Disciplinas Espirituais. É um desafio. É um desafio que eu tenho que fazer todo dia. Hoje eu não consigo orar 10 minutos, mas se eu insistir, amanhã eu oro 20, depois eu oro meia hora. Se eu assim, insistir, for insistindo, igual eu insisto com o meu corpo para fazer uma caminhada, para fazer uma maratona, eu também, se eu fizer também com o meu espírito na oração, daqui a pouco eu estou orando 1 hora. Quando eu primeiro perceber 2 horas de oração é pouco para mim, porque eu estou ligado na oração. E eu tenho que entender que a oração ela tem elementos. A Bíblia Sagrada é um elemento fortíssimo para a oração. Por isso que uma está atrelada na outra. Quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu tenho argumento para a oração. Muitas pessoas falam comigo que tem dificuldade de orar. Sim, tem dificuldade de orar, porque quanto menos eu leio Bíblia, menos argumento para apresentar a Deus na minha oração. Porque eu não tenho Bíblia. E para mim ter uma intimidade, vou dar um exemplo. Oração é uma conversar com Deus. É uma conversa com Deus. Você conversa com Deus, eu converso com Deus. Na minha oração, você também conversa com Deus na sua oração. E é interessante que quando eu vou orar, eu vou conversar com alguém que eu conheço. E para mim conhecer a Deus, eu tenho que conhecer a sua palavra. Já notou como é interessante quando você senta para conversar com alguém que você conhece? E que os seus assuntos, as suas conversas são muito peculiares, são comuns? Tudo que você gosta, ele também gosta. Tudo que você fala, ele também tem opiniões. A conversa vai longe. Você não quer... É tão bom conversar com essa pessoa que você não olha para relógio, você não preocupa com o tempo. Assim é a oração. Quanto mais eu conheço Deus, quanto mais eu me aproximo dele na oração e alimento da palavra de Deus, mais eu tenho prazer na oração. Mais eu quero falar com esse Deus. E quanto mais eu leio a palavra e falo com esse Deus, mais experiências sobrenaturais eu vou ter com esse Deus. E quanto mais experiências sobrenaturais eu vou ter com esse Deus, mais desejo de orar eu vou ter. E assim também é o jejum, e assim também é a leitura bíblica. Vamos lá. Apatia, engano e pecado. A diminuição da prática da oração, do jejum e da meditação nas Escrituras causa a perda de discernimento e sensibilidade espiritual. As crenças profundamente bíblicas, antes consolidadas, aos poucos vão se tornando superficiais, até ser substituídas por filosofias e vã sutileza, que normalizam o que antes era pecado.
cristão e igreja são dominados pelo secularismo, ideologia de perversão, e passam a ser conduzidos por princípios e valores do presente século, como está nossas disciplinas espirituais, pessoais e congregacionais. Apatia, engano e pecado. É a continuidade daquilo que nós já estávamos falando. Quanto mais diminui a prática da oração, do jejum, da meditação da Escritura, a gente vai perdendo a sensibilidade com o Espírito Santo. Talvez seja a razão de que hoje a igreja tem muito mais crentes carnais do que crentes espirituais. Crentes que realmente têm um foco no céu. Crentes que têm prazer na oração. Crentes que têm prazer em estar na casa de Deus, buscando a Deus. Uma boa parte, talvez hoje, dos crentes, eu me arrisco a dizer, que já estão indo para a igreja de uma forma mecânica. Tradição. Já não é mais por amor à palavra, não é por amor ao Deus que lhe salvou. Lembra quando você era novo convertido? Eu me lembro quando eu era novo convertido. Eu queria ler a Bíblia numa semana. A Bíblia toda, numa semana. Eu queria orar quase a noite toda. Eu tinha que me policiar, senão no outro dia nem conseguia trabalhar, porque eu queria orar quase a noite toda. Eu queria jejuar 24 horas, praticamente todos os dias. Oh, irmãos, quem dera se nós continuássemos sempre um novo convertido. Porque o novo convertido, pelo menos, ele está pautado no que a Bíblia fala. Ele ora aquilo que Paulo escreveu em 1 Tessalonicenses, né, lá eu coloquei aqui no meu texto, Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Quando o apóstolo Paulo fala orai sem cessar, é claro que ele sabe que você trabalha, ele sabia que ele também tinha vida de trabalho, você tem vida com a sua família, você tem o seu lazer. Mas o orar sem cessar é assim, ó. Eu oro no meu devocional pela manhã, mas eu entro no ônibus, eu também posso continuar ligado no céu. Eu estou ali executando minha atividade, mas eu estou ali clamando ao Senhor, Senhor, me ajuda aqui, me dá uma direção, como fazer bem essa atividade. Então, é essa oração sem cessar. É quando eu vou falar com a minha filha, quando eu vou falar com a minha esposa, e alguma coisa que tem que tomar decisão, na minha mente eu já penso, Senhor, me dá uma direção para tomar a melhor direção. A decisão que eu vou tomar nessa situação. Então, é orar sem cessar. Nós já vamos ver Jeremias falar no capítulo 33, verso 3, assim, ó, clamai a mim, responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então, Jeremias, ele já, usado pelo Espírito Santo, Deus falando, clamas a mim. É uma necessidade que nós devíamos ter de clamar a Ele. E quando nós paramos de clamar, quando nós paramos de ler a Bíblia, nós se tornamos e começamos, né? Nós nos tornamos alvo fácil de Satanás. Nós nos tornamos alvo fácil para o pecado, porque o pecado tão de perto nos rodeia. O tempo todo ele está procurando espaço para nos derrubar. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque a apatia, o engano e o pecado são consequências dessa fraqueza, dessa letargia na questão oração, meditação na palavra e jejum. É hora de, se você está nessa situação, é hora de você dar um passo atrás e começar a reiniciar. Lembra de onde caíste, como diz o livro do Apocalipse. Então ele falou, olha, tenho porém contra ti, né, a igreja de Éfeso, tenho que deixaste o primeiro amor. Então é hora de voltar a esse primeiro amor, esse desejo ardente pela palavra, esse desejo ardente da oração, de buscar a Deus. Ah, mas eu não estou orando como eu orava antigamente. Começa a orar 10 minutos e vai insistindo para orar mais. Começa a ler mais a palavra, vai dar certo. Começa a voltar à prática de jejum, que vai dar certo. Da teoria à prática, é o terceiro subtópico aí do segundo tópico, vai dizer assim, muito mais que teoria, as disciplinas espirituais elas devem ser praticadas por todo cristão. Reserva-se um tempo no início do dia para oração e meditação na Escritura é fundamental. Sempre que possível, repetir a disciplina ao longo do dia, ainda que em momentos curtos. Já de noite, concluídas as tarefas cotidianas, volta à leitura da Bíblia e oração. Praticar jejuns, manter uma frequência regular aos cultos, com especial dedicação às reuniões de oração e consagração, ser aluno assíduo da escola dominical,
também uma disciplina espiritual essencial que fortalece a toda a família. De forma complementar, devemos nos edificar com hinos sacros e literatura cristã sadia. Então, nós não podemos só ficar na teoria. É fácil chegar aqui e falar 1 hora sobre o que devemos fazer, ou até 2 horas ou mais. O que deve se fazer para você ter uma vida no altar. Você ter uma vida dedicada, uma vida piedosa, de adoração e serviço a Deus. Mas eu não posso ficar só na teoria. Eu tenho que participar, partir para a prática. E nós estamos vendo isso uma dificuldade na igreja. É muito triste a realidade que estamos vivendo na igreja atual, mas a dificuldade de se reunir 100% numa igreja num trabalho de oração, de consagração, como o comentarista falou aqui. Escola Bíblica Dominical, a mesma coisa. Tudo que se refere à oração, estudo da palavra, não se está conseguindo mais, né, aquela situação de que todos, unânimes, fazendo essa obra. É difícil. Um dia desse, estava conversando com a minha esposa. Uma vez eu fui a Minas, isso deve ter mais de uns 20 anos atrás, e vi uma coisa tão linda, como naquela época passada. Hoje em dia quase não se vê mais ciclo de oração às 3 da tarde. Olha que era a época de calor. Às 3 horas da tarde. E eu fui numa congregação. Não sobrava lugar de irmãs orando, buscando a Deus. Não tinha lugar, a igreja estava lotada às 3 da tarde, num dia de semana. As irmãs em oração, clamando ao Senhor. É algo que ficou na minha mente, está aqui guardado no meu coração, né? Guardado na minha mente, guardado no meu coração. Mas hoje, infelizmente, já não é a realidade que vemos mais. Vamos ao trabalho de oração? Chega-se lá, a decepção é certa, porque não tem mais o grupo que se tinha antigamente. Né? Vigílias, como antigamente, não se existe mais. Hoje tem os chamados vigilhões, que ali é mais um trabalho mais para promover pregador e cantor, na maioria das vezes. Né? Nós vemos aí que uma vigília que não tem espaço para oração, antigamente era considerada vigília de oração, mas coloca lá 3, 4 pessoas para pregar, mas outra meia dúzia de pessoas para louvar, fora os que vão ter as saudações e tudo mais isso aí. Passa-se uma noite inteira e o período de oração é muito pequeno, mas louvor e pregação da palavra. Então, isso aí não é uma vigília como se conhecia no passado, em que se dobrava o joelho e a maior parte do tempo era oração. Parava-se para ler um texto bíblico, para meditar um pouco, mas voltava para a oração. Parava-se para cantar um louvor, sim, alguns louvores, mas voltava-se para a oração. Mas hoje não é a mesma coisa. Mas tem uma forma de sair da teoria e ir para a prática? Tem. Quando eu e você nos colocamos nessa posição, desejo de fazer. Vamos para o terceiro, né? Tópico, porque o tempo não está esperando mais não, meus irmãos. As disciplinas e a luta espiritual. Nós temos 2 subtópicos. A astúcia do maligno e o 2, evitando as distrações. O cristão tem uma luta espiritual travada nas regiões celestiais, contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Não podemos nos descuidar, Efésios 6:12, né? Não podemos nos descuidar desconsiderando essa realidade. O inimigo é astuto e vive engendrando ciladas. Seu intento constante é nos atingir, é produzir terríveis danos. É o nosso espírito, alma e corpo. De igual forma que atingir os que não são queridos, principalmente nossa família. Por isso, perseverar nas disciplinas espirituais é essencial. Precisamos viver em constante comunhão com Cristo, orando em todo o tempo, em toda oração e súplica no Espírito, Efésios 6:18. Só Ele tem vida abundante para nos dar e pode nos guardar do inimigo. Então, o inimigo está aí. O apóstolo Pedro escreveu na sua carta, né, falando sobre isso. Que o vosso adversário, Satanás, o vosso adversário, ele anda em derredor, bramando como leão, procurando a quem possa tragar. Ele está sempre procurando espaço. E é nós que temos que entender que a nossa batalha não é contra carne e sangue, como diz Paulo em Efésios, mas contra principados, potestades, contra príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade
que habita os lugares celestiais. Irmãos, é isso que nós devemos lutar. O problema nosso hoje não só a dificuldade de manter essa vida piedosa, de oração, de jejum e palavra, mas também temos a dificuldade de entender que a nossa luta não é contra a carne. Nós estamos vendo muita degladiação dentro da igreja. Luta por poder e por posição. E isso está trazendo muita contenda e divisão dentro das igrejas, partidarismo dentro das igrejas. E isso é porque as disciplinas não estão sendo exercitadas na igreja. Essas disciplinas cristãs não estão sendo exercitadas. Então, quando menos eu exercito a questão da oração, do jejum e da palavra, mais forma-se crentes carnais na igreja. E mais contenda, e mais problema vai ter na vida de um pastor que dirige uma igreja dessa. E vamos para o segundo subtópico, para encerrarmos. Evitando as distrações. Sabedoras de quanto as disciplinas espirituais são indispensáveis para uma vida cristã vitoriosa, devemos nos apegar a elas, agindo com prudência na administração do nosso tempo. Para isso é preciso evitar as distrações, das quais atualmente o celular é a principal. Tem se tornado a compulsão acessar as redes sociais, ver mensagens no WhatsApp, abrir o Instagram ou o Facebook, ou assistir um vídeo no YouTube, às vezes até mesmo no templo em pleno culto. É chamada dependência digital, que cresce a cada dia. Quando menos se percebe, o celular está à mão, mesmo sem qualquer propósito útil ou necessário. Que o Senhor nos guarde todo o vício. Esse cidadão aqui chamado celular tem trazido realmente, deveras, problema na vida do cristão. Além de outras distrações, né? Temos TV, temos talvez outro tipo de prática que também nos distrai. Mas o celular hoje talvez seja realmente aquela mola mestra, aquele principal elemento que tem distraído muitos crentes. Porque se nós fôssemos aqui, eu tenho aqui o aplicativo da Bíblia, tenho o YouTube também com alguns vídeos bons de pregação, de louvores. Mas eu tenho também aqui coisas aleatórias, que não vai trazer nenhuma edificação para mim. Eu, por exemplo, eu tenho o WhatsApp, tenho o Facebook, o Instagram, eu nem sei mexer direito, mas está aqui. Eu olho, passo as páginas ali, olho alguma coisa, mas muitas vezes aleatoriamente, vendo alguns vídeos. E se eu não prestar atenção no tempo, eu poderia... Tem Bíblia? Tem aplicativo da Bíblia. Mas eu raramente vou conseguir só abrir o aplicativo da Bíblia. Na maioria das vezes eu vou querer ver Facebook, YouTube, que tem mais vídeo, né? Então, isso são distrações. E aí nós falamos, eu não tenho tempo. Eu não consigo orar porque o meu tempo é muito exíguo. Mas será que é exíguo mesmo? Ou eu que estou criando essa falta de tempo com coisas que não edificam, coisas que não me dão crescimento algum? Às vezes, eu vou ver vídeos, por exemplo, históricos, sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre a Primeira Guerra Mundial, são coisas, são subsídios importantes para quem prega, para quem ensina, né? Conhecer a história de Israel. Então, a geografia mundial, a geopolítica, são coisas necessárias, são importantes. E você vai ver no celular, sim. Na pesquisa de um YouTube, alguns streamers aí também trazem esse conhecimento. Isso é bom, mas temos que tomar cuidado para que isso não distraia tanto ao ponto de nós sonegarmos a questão da oração, sonegarmos a questão da leitura bíblica e sonegarmos a questão do jejum. Não podemos ser sonegadores desses bens tão preciosos para nós, porque não é só na questão de uma prática mecânica. Eu tenho que ter uma prática, como fui falado no início, ela tem que ser externa, mas também tem que ser interna. Eu tenho que sentir prazer na oração, eu tenho que sentir desejo de buscar a Deus, eu tenho que sentir prazer de ir à igreja e adorar o Senhor. Não ir apenas porque eu tenho que cumprir o ritual, porque o pastor vai falar se eu não aparecer, não. Eu tenho que ir porque eu tenho prazer de estar na presença do Senhor e sentir a sua presença.
Eu tenho o prazer de adorar com os irmãos, de orar com os irmãos, de ter a plena comunhão com eles. É isso que eu preciso. E eu preciso ter isso em mente todos os dias. Todo dia eu tenho que lembrar, levantar já pensando. A primeira coisa que eu tenho que pensar é no Senhor. É agradecer porque eu estou levantando da cama. Deitar talvez seria, ou deve ser a mesma coisa. Ser grato no momento em que eu vou deitar. Porque verdadeiramente Deus cuidou do meu dia. Então, nós temos que evitar as distrações, porque o inimigo não está brincando de ser inimigo. E vemos dias terríveis na terra. Conclusão: os exercícios das disciplinas espirituais é fundamental para nos fortalecer e nos dar poder contra as forças das trevas. Assim como a necessidade física, nosso espírito precisa ser alimentado diariamente e por toda a vida. Então, a conclusão já foi falada: fortalecer, dar poder contra as forças das trevas. Nós temos um texto aqui, que eu separei aqui, sobre jejum, e diz assim, Mateus 17, 21, mas esta casta de demônio não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Então nós temos o jejum como ação de consagração, de adoração, de uma forma de nos aproximar mais de Deus e quebrantar essa carne pecadora, mas ao mesmo tempo também ela tem um objetivo, que é porque de repente você vai ser enviado, ou você vai estar numa situação em que você vai expulsar demônios que são dessa casta. E para expulsar demônios nessa casta tem que ser com oração e com jejum. E se nós não tivermos prática de jejuar e de orar, não conseguiremos expulsar esses demônios, expulsar esses espíritos ruins que estão oprimindo pessoas. E de repente você vai ser levado para uma região, ou você vai encontrar pessoas nessa situação, e aí? Vai ser envergonhado pelo diabo, porque você não está preparado para esse tipo de demônio, porque você não está praticando mais jejum. Então, é uma obrigação nossa, e para o nosso bem, primeiro para o nosso próprio bem, porque se nós oramos, nós estamos fortalecendo o nosso espírito. Se nós lemos a palavra, nós estamos crescendo em graça e conhecimento. Se nós estamos jejuando, mesma coisa, quebrantando a nossa carne e preparando para as batalhas que você vê aí, porque Satanás está prontinho para nos atacar todos os dias. Mas será que nós estamos prontos para enfrentá-lo? Isso que é importante, porque é isso que a lição quer nos retratar. Pararmos para analisar como está a nossa vida espiritual. Será se tivesse um espelho que refletisse o seu espírito hoje? Porque a questão do corpo é fácil. Na hora que você for tomar banho, você tira a sua roupa, olha no espelho aí que é da sua altura, você vê sua obesidade, você vê suas rugas, você vê seus defeitos todos que tem no seu corpo. Eu também vejo. Quem tem espelho em casa vê. Agora, se tivesse um espelho que refletisse o seu espírito, como é que você veria seu espírito hoje? Um espírito robustecido pela oração, fortalecido pela palavra, cheio de intimidade com o Espírito Santo por causa dos jejuns que pratico? Ou talvez um espírito anêmico, fraco, já sem força até para levantar, sem força até para ir aos cultos, porque já não tem mais substância, não está sendo alimentado. Amém? Assim encerramos esse vídeo e eu peço aos irmãos, não falte à escola bíblica dominical, só por um motivo plausível, né? Está em viagem, está enfermo, está hospitalizado, se for possível, se for o caso, está passando por situação que não está na sua casa no momento, né? Então, no dia da escola dominical, aí sim pode haver uma falta, mas uma falta se for plausível. Se não for, vá à escola dominical e aprenda lá com o seu professor. Aproveite o nosso vídeo também para você, né, ajudar o seu professor na aula. Isso é uma benção, tá? E curta, compartilhe, dê o seu like, se inscreva no canal. Que Deus em Cristo nos abençoe, em nome do Senhor Jesus.